Radicais são outra notação que é usada para representar números. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é igual a 3, a raiz índice 2 quadrada, e esta igualdade significa que 3 ao quadrado é igual a 9. O resultado, o valor que a raiz tem, elevado ao índice da raiz, tem que dar o radicando. Por exemplo, raiz cúbica de 8, é assim que se lê esta expressão, é igual a 2, e significa que o valor da raiz, 2, elevado ao índice da raiz, que é 3, tem que ser igual ao radicando 8. Enfim, raiz cúbica de 1000 é 10, e significa que 10 ao cubo dá 1000, e de uma maneira geral, quando tens raiz índice n de um número a, e essa raiz é igual ao número real b, portanto representa o número real b, isso significa que o b elevado a n tem que ser igual a a. Convém dizer aqui que, apesar de dizermos que raiz quadrada de 9 é 3, mais e menos 3 são ambas raízes quadradas de 9 e são as duas únicas raízes quadradas que o número 9 tem. E isto porquê? Porque tanto uma mais 3 ao quadrado, igual a 3 vezes 3, como a outra, menos 3 ao quadrado, igual a menos 3 vezes menos 3, nos dão o número 9. A notação raiz de 9, ela é usada, também se pode escrever assim, sem o índice de radiciação, o índice de raiz 2. Esta notação é usada para designar a raiz positiva, mas não significa que o mais 3 seja a única raiz do número 9. Quando a raiz é de índice 2, como é uma raiz muito usada em termos práticos, costuma-se aqui em cima omitir o índice e escreve-se apenas raiz de 9. Convém dizer que a raiz quadrada de menos 9 ou qualquer outra raiz de índice par de menos 9, como por exemplo raiz quarta, não são números reais. E o que se quer dizer com isto é que não são números que se representem, que possas representar sobre a reta real, marcando o teu zero e depois, indefinidamente para um lado e outro, marcando números, como por exemplo o número 1 ou o número 2 ou o número raiz de 2 que fica 1.4 fica sensivelmente aqui, e não são números reais, o conjunto de números reais representando-se por um R com uma barra do lado esquerdo, porque se fossem, suponhamos que sim, com o raiz de menos 9 que era um número real x, então o quadrado desse número real teria que dar menos 9. Ora, o quadrado de x, sendo x vezes x, dá-nos a indicação, conhecendo nós como funciona o produto entre números, que não há nenhum número real que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Portanto, não há nenhum número real que a gente possa aqui pôr. Como vais ver ao longo do teu curso, a raiz de menos 9 é um número dito número imaginário, representado por 3i, em que este i, a partícula imaginária, significa raiz de menos 1. Este i representa a raiz de menos 1, mas tu verás depois em que contextos é que estes números se usam. Da mesma maneira, a raiz quarta de menos 9, ou raiz sexta de menos 9, ou raiz de qualquer índice par de menos 9, não é um número real, porque, novamente, se fosse, x à quarta tinha que dar menos 9, e x à quarta sendo o produtório de x, de modo a que apareçam 4x, 4 vezes x, facilmente podes ver que nenhum produto destes, em que o x seja um número real, qualquer produto destes dá um número maior ou igual a 0 e, portanto, não podemos fazer isto dar menos 9. Já o mesmo não se passa quando temos raízes de índice ímpar, de números negativos. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo dá menos 8.
E, portanto, resumindo isto, qualquer número negativo tem raiz de índice ímpar real, mas não tem raiz real de índices pares, tendo apenas raízes complexas de índices pares. Uma questão que podemos pôr é qual é o interesse em representar o 3, cujo valor podemos ver diretamente por uma inspeção de olhar instantânea. Representar a 3, dizia, por uma notação deste tipo. Bem, se as raízes servissem só para representar números inteiros, de facto não tinham interesse. O interesse delas começa quando existem números como, por exemplo, raiz de 2, que são números irracionais, o que significa que não há nenhuma fração, nenhum par de números AB, que divididos entre si têm exatamente o valor de raiz de 2. E, portanto, nós temos que ter, como não podes representar este número por uma fração, nós temos que ter uma notação que para nós significa o valor exato que este número tem. E esta notação, ela não só representa este número, como se adequa a fazer, como veremos mais tarde, multiplicações, divisões, potenciações de raízes. Agora, o que é importante que tu, como engenheiro, consigas fazer é, quando olhas para uma expressão deste tipo, conseguires saber, com um cálculo rápido, aproximadamente qual é o valor decimal dela. Isso é muito útil para tu leres textos técnicos ou para tu teres conversas com outros engenheiros. E uma forma de nós podermos calcular um número inteiro que tenha aproximadamente o valor desta raiz é fazermos o seguinte: consideramos que o valor da nossa raiz que é x, e agora, ao fazermos isto, sabemos que x ao cubo tem que dar 85, porque é isso que significa dizermos que a raiz cúbica de 85 é igual a x. E agora, no nosso x ao cubo, não é? Como nós queremos calcular o valor que a nossa raiz tem, queremos ver quem é este x, okay? Este x é tal que nós sabemos que o cubo dele dá 85. Então, nós podemos, por tentativa e erro, colocar valores aqui, ou seja, atribuir valores à nossa incógnita, x, e calcular o seu cubo e ver quando é que ficamos próximos do valor do nosso radicando, que é 85. Assim sendo, por exemplo, se considerares que o x vale 1 ao cubo dá apenas 1, fica longe de 85. Se agora considerarmos que o x vale 2, 2 ao cubo dá 8, continua a ficar longe. Se considerares que o x vale 3, 3 ao cubo dá 27, ainda fica longe. Se considerarmos agora o x igual a 4, 4 ao cubo dá 64. Se considerarmos que o x que é 5, 5 ao cubo dá 125. Ora, 125 já passamos o nosso 85. Portanto, o nosso 85 está entre estes dois valores. Significa que o nosso x tem que estar entre este valor e este aqui. Okay? Portanto, concluímos que o nosso x está entre 4 e 5. 4 ao cubo dando 64 e 5 ao cubo dando 125. Mas quem é o nosso x? O nosso x está aqui dito que é a raiz cúbica de 85. Portanto, nós podemos escrever aqui que a raiz cúbica de 85 está entre 4 e 5. Ora, vamos arranjar aqui espaço. O que é que significa dizer que um número que está entre 4 e 5? Significa dizer que ele é 4.1, ou que é 4.2, ou que é 4.73. É um número cuja parte inteira começa por 4. Portanto, se tu fores à tua calculadora e calculares com ela a raiz cúbica de 85, o que ela vai dar é 4 ponto qualquer coisa, digamos assim. Ora, é muito diferente tu olhares para este número e, enquanto engenheiro, saberes que ele é aproximadamente 4,
do que se olhares para este número e não conseguires fazer ideia de quanto é que ele